Bom dia, pessoal. Bom dia, Thales. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Pessoal, só lembrando, né, na próxima semana a gente vai começar aí os seminários, dia 20 e dia 21, né? Dia 20 é o grupo da Kênia e dos demais colegas, e dia 21 é o grupo da Lara e dos demais colegas. Kênia, depois você me confirma se vocês vão preferir apresentar o trabalho na primeira parte ou na segunda parte da aula, tá? E aí lembra de... Pode ser na primeira aula mesmo, professor. Certo. Pode deixar confirmado, viu? Tá. E aí lembra de mandar na quarta-feira os slides, porque aí eu já deixo aqui prontinhos, né? E aí vocês vão apresentando e eu vou passando aqui. Vou compartilhando a tela. Certo. Tá bem. Ok. Então, só esse pequeno lembrete antes da gente começar. Bom, então ontem a gente terminou o assunto de indignidade, né? E ficou só para mostrar a vocês algumas coisas aqui importantes, alguns dados interessantes sobre o tema. Então, deixa eu mostrar a vocês aqui alguns projetos de lei que tem lá no Congresso, né, tramitando sobre o tema, certo? E depois eu vou mostrar na sequência um julgado, né, ilustrativo aqui do assunto que nós vimos, né? Então, hoje, lá no Congresso, existem 3 projetos de lei que estão tramitando, mas tramitando só numa forma figurativa de falar, né? Porque todos estão parados. Como vocês sabem, durante a pandemia, né, as atividades do Congresso estão bem reduzidas, né? E o que a gente tem visto é só que eles estão passando aquelas matérias que são do interesse deles, não necessariamente do nosso interesse. Então, esses temas, né, sobre a indignidade, eles estão parados no Congresso desde o começo da pandemia. Então, desde março do ano passado que não há movimentação, né? Alguns desses projetos estão na Câmara, e são 2 que estão na Câmara e um deles está no Senado. E todos eles estão nas suas respectivas comissões de Constituição e Justiça, no momento aguardando o relator. Então não tem nem relator para esses processos no momento, para esses projetos no momento, porque nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça está funcionando na Câmara e no Senado, mas sem andamento, né, desses projetos de lei. Então eu vou mostrar aqui o que são as propostas, né, o que pode haver aí de mudança, mas não há perspectiva de mudança para o futuro próximo, né? A perspectiva aqui é de um futuro mais distante, talvez quando a pandemia passar, essas atividades voltem e esses projetos voltem a tramitar normalmente. O primeiro projeto, o mais antigo deles, é o PLC 7.806 de 2010, o projeto de lei da Câmara. Esse projeto começou no Senado e passou para a Câmara, né? Foi aprovado no Senado, passou para a Câmara, e lá na Câmara está desde 2010, vai passando de legislatura, vai trocando de relatoria e o projeto não anda, né? Não tem andado. Então, esse projeto trata da mudança, né, do artigo, na verdade, para acrescentar o artigo 1815-A ao Código Civil. Então, vamos ver qual é a proposta, né? Então, aqui, né, nesse projeto de lei, temos a seguinte proposta, né, de que seria colocado o artigo 1815-A, que teria essa redação. Em qualquer dos casos de indignidade previstos no artigo 1814, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença prevista no caput do artigo 1815. Então, aqui esse projeto tenta unificar as sentenças no âmbito penal e civil, no que diz respeito à indignidade. Principalmente quando se tratar de crime, homicídio, né, ou os crimes contra a honra ou denunciação caluniosa,
que são lá os casos dos incisos 1 e 2 que configuram crime, né? Então, nesses casos, haveria uma automática exclusão do herdeiro em caso de sentença penal condenatória transitada em julgado. Isso podendo, inclusive, mudar a sentença cível, caso ela tenha sido dada antes da sentença penal, né? É um projeto problemático, né, que precisa ser melhor analisado, já que isso mexeria, né, com essa independência que existe, né, entre as esferas civil e penal, e do jeito que está aí, né, nessa leitura literal, pode trazer insegurança jurídica, já que pode haver uma sentença cível, né, que determine a exclusão do herdeiro, mas mesmo assim os outros herdeiros vão ficar aguardando o trânsito em julgado da sentença penal, para saber se a sentença civil vai ser ou não realmente confirmada, né? No caso, por exemplo, de não exclusão. Então, aí o herdeiro que seria o indigno vai ficar nesse clima de incerteza. E, do jeito que está, né, isso vai acabar forçando a que tenhamos sempre sobrestamento de processo civil para aguardar o trânsito em julgado do processo penal, o que nem sempre acontece hoje, né? Já que o sobrestamento da ação civil de exclusão do herdeiro, ele acontece de acordo com o posicionamento ali do juiz, né? De acordo com cada caso. É possível sobrestar? Sim, é possível, mas nem sempre é possível. Ou seja, não é obrigatório que isso aconteça. E aí, por essa redação do 1815-A, desse projeto de lei, isso acabaria não se tornando obrigatório também, mas ficaria algo como vinculativo, algo como necessário, né, para esses processos. Então, isso traria talvez mais insegurança, né, do jeito que está a redação desse artigo. Então, é preciso realmente haver uma discussão na Câmara sobre isso, para saber se esse projeto tem como ser, por exemplo, complementado, ter algum parágrafo aí que explique melhor essas situações, como isso vai acontecer, enfim, né? Então, é um projeto que precisa de maiores esclarecimentos. Outro projeto que também está tramitando na Câmara é o projeto de lei 867 de 2011. Esse projeto, ele trata de alguns termos a mais, né? Na verdade, ele trata de fazer uma mudança, né? Ele pretende fazer uma mudança, a gente inclusive vai voltar a ele depois, porque ele pretende fazer uma mudança ampla, tanto nos casos de indignidade quanto nos casos de deserdação, né? Então, esse é um projeto mais amplo em relação a esse tema. No caso especificamente da indignidade, vai haver mudanças em relação às causas, né? Porque agora passam a ser 4, né? E também algumas mudanças em relação à própria redação dos incisos. Então, vejamos como é que ficariam as causas do artigo 1814. Então, aqui, fica impedido de suceder, direto ou indiretamente, por indignidade, aquele que, na condição de autor, coautor ou partícipe, tenha praticado ou tentado praticar dolosamente qualquer ato que importe em ofensa à vida ou à dignidade sexual do autor da herança ou de seu cônjuge, companheiro ou parente, por consanguinidade ou afinidade até o 2º grau. Então, esse projeto ele amplia, né, no inciso 1, as causas. Então, não é mais homicídio, não seria mais homicídio, seria qualquer crime contra a vida e seriam incluídos os crimes contra a dignidade sexual, como, por exemplo, estupro, né? Além disso, seriam incluídos aqui, né, mais parentes, porque está só o nome parente. Então, seria qualquer pessoa, né, que tivesse ali grau de parentesco com o de cujos. E também por consanguinidade ou afinidade, o que incluiria nesse projeto, inclusive, né, crimes contra, por exemplo, a namorada ou a noiva, né, o namorado ou noivo. Então, isso também incluiria aí essas pessoas. Além de incluir a palavra companheiro, que não está lá né, expressamente hoje no Código Civil. No inciso 2, na condição de autor, coautor, partícipe, tenha praticado ou tentado praticar dolosamente qualquer ato que importe em ofensa à honra, à integridade física, à liberdade ou ao patrimônio do autor da herança. Então, vai haver também ampliação aqui, porque além de crimes contra a honra, vem crimes contra a integridade física, por exemplo, lesão corporal, né? Crimes contra a liberdade, que aí pode ser o cárcere privado, né? O sequestro, enfim. E crimes patrimoniais, roubo, furto, entrariam também
como causas de indignidade. No inciso terceiro, sem justa causa, tem abandonado ou desamparado o autor da herança, especialmente aquele que, tendo conhecimento da paternidade ou maternidade do filho, não a tenha reconhecido voluntariamente durante a menoridade civil. Então, aí é uma ampliação ainda maior, né? Porque aqui vem a questão do abandono, né? O abandono do incapaz ou o abandono do próprio autor da herança quando estava numa situação de vulnerabilidade. E no caso de pais com filhos, né? Seria aqui aquele que o pai ou a mãe que não reconheceu o filho voluntariamente durante o seu período em que ele era menor, né? E aí vem o inciso 4, que traz aquelas causas de manipulação do testamento, né, por violência ou por qualquer meio fraudulento, inibir ou obstar o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade, furtar, roubar, destruir, ocultar, falsificar ou alterar o testamento ou codicílio do falecido, incorrendo na mesma pena aquele que, mesmo não tendo sido o autor direto ou indireto de qualquer desses atos, fizer uso consciente do documento viciado. Então, amplia-se, deixa-se mais claro, né? Mais claras quais são as hipóteses aqui de manipulação do testamento, né? Então, vai ficar mais esclarecida aqui a situação nesse futuro, se aqui vai ser aprovado, futuro inciso 4. Aí o parágrafo único, né, para efeito dos disposto nos incisos 1 e 2 do caput, inclui-se entre os atos sucessivos de gerar declaração de indignidade, quaisquer delitos dos quais tenham resultado a morte ou a restrição à liberdade do autor da herança ou de seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Aí se esclarece quem seriam os parentes lá do inciso 1, né? Que poderia ser o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então se inclui um dos colaterais aí, os colaterais de segundo grau, como parentes, né? E aí também se amplia a situação para qualquer crime que tenha resultado morte. E aí entra inclusive o latrocínio, né? O roubo seguido de morte. Entraria lá na situação do inciso 1, por exemplo. Aí o período, né, a questão do impedimento, em qualquer destes casos será declarado por sentença, salvo quando houver anterior pronunciamento judicial definitivo, civil ou criminal, que já tenha expressamente reconhecido a prática da conduta indigna, bastando nesses casos a sua juntada aos autos do inventário. Nesse caso, a redação do 1815 está melhor do que a do outro projeto de lei, né, porque aqui mantém-se, né, a integridade do processo civil, mas se houver sentença penal condenatória transitada em julgado anterior, aí pode-se usar como prova, como é hoje, né? Então, não vai haver grandes mudanças em relação a isso. E aí, se houve esse pronunciamento anterior, aí vai se facilitar a situação, né? Porque vai bastar a juntada desse documento, né, dessa sentença, aos autos de inventário. Então, não vai ser preciso ajuizar uma ação específica para isso, porque hoje é necessário ajuizar essa ação, e inclusive há discussão sobre qual é o foro competente, se é o foro do inventário ou o foro cível comum, né? Aí o parágrafo 1º poderá demandar judicialmente o impedimento todo aquele que possui legítimo interesse além do Ministério Público. Então amplia-se aí o rol de legitimados, ou seja, qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na causa. E o prazo prescricional vai ser reduzido pela metade, né? Vai ser para 2 anos, contados da abertura da sucessão ou de quando se descobrir a autoria do comportamento indigno. Por um lado, vai diminuir o prazo, 2 anos. Por outro, vai ampliar situações aqui possíveis, porque não vai ser só contados a partir da SASINE, mas também pode ser contado a partir do momento em que se descobre quem foi o autor do comportamento indigno. O artigo 1816 vai ser mantido, né? O 1817 também, né, não vai ter grandes mudanças. E o 1818 também não tem grandes mudanças. Então, o que traz aqui as mudanças são realmente as causas, né, do artigo 1814. Como vai ser o procedimento no 1815, né? São os 2 artigos que têm maiores perspectivas de mudança. Como eu disse, projeto, né, que está parado lá na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando o relator. E o projeto mais recente, né, o 523 de 2018 do Senado, que tem como relatora, ou melhor, que tem como autora, a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo. E esse projeto ele pretende trazer uma mudança específica no inciso 1 do artigo 1814, que teria essa redação aí, né?
que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou de crime hediondo, tentados ou consumados contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Aí só descendo aqui para a justificativa dela, né? Então aqui estão os crimes que seriam, né, causa de indignidade: homicídio qualificado, latrocínio, extorsão qualificada por morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, estupro, estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, e tortura. Então seriam essas as situações que passariam a ser causa de indignidade. Então vejam, há uma tendência, né, a que essas causas mudem para se adaptar à realidade atual, né? Mas por enquanto nada confirmado, né? Porque são projetos que estão todos aguardando o relator ainda na Comissão de Constituição e Justiça, seja da Câmara, seja do Senado. Mas há esse movimento para alteração do artigo 1814 e do 1815 também, certo? Então são esses aí os projetos de lei que tratam do tema. Em relação ao julgado, né, teve essa apelação civil, né, a 706.544, lá do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que tratou recentemente sobre o tema, né, da indignidade. Deixa eu passar aqui para essa emenda aqui para a gente ver o resuminho dela. Então, a ideia aqui, né, deixa eu mostrar para vocês, foi uma apelação sobre um caso de indignidade, né, que surgiu lá no DF. Foram os filhos da falecida que entraram com essa ação contra o pai, né, contra o marido da falecida, porque ele cometeu crime de feminicídio. Então, incorreu, né, numa das hipóteses de indignidade, foi considerado indigno e aí houve essa apelação. Então, vamos ver o que foi colocado aqui. Então, depois das questões, né, processuais, vem aqui o julgado sobre o tema, né? O pleito de exclusão do sucessor por indignidade, exceção feita à hipótese de já haver título condenatório definitivo na seara criminal, revela-se deveras complexo, notadamente porque pressupõe o revolvimento de extenso conjunto probatório, motivo pelo qual compete ao juízo cível processá-lo e julgá-lo. Então, a primeira discussão aqui seria em relação a qual foro competente, se seria o foro do inventário ou, né, se seria lá um juízo cível comum. Então, ficou colocado aqui por essa decisão que compete ao juízo cível comum processar e julgar esse processo de exclusão, já que é um processo mais complexo e, geralmente, causas que tratam de inventário são causas mais, teoricamente, né, mais simples. Então, o foro competente não deveria ser aqui o juízo do inventário, mas o juízo cível comum. Devido à independência havida entre as instâncias cível e criminal, a suspensão da marcha processual não constitui uma obrigatoriedade, mas sim uma decisão afeta a um juízo discricionário a cargo do julgador na esfera civil. Caberá a este indeferir a suspensão quando tal medida não se revelar recomendável, máxime quando o feito cível já estiver em estágio avançado do deslinde processual, ou seja, fase recursal, e estiver munido com provas suficientes para possibilitar a formação da convicção a respeito do ilícito imputável ao réu. Então, aqui, né, mais uma vez confirmando, há essa independência entre a esfera civil e criminal, e a decisão de sobrestar o processo civil para aguardar a decisão criminal é uma decisão discricionária do juiz, né, do jeito que as coisas estão hoje configuradas. O mero fato de o réu não concorrer imediatamente com os demais descendentes da falecida, devido ao regime da comunhão universal de bens, outrora havido com sua ex-consorte, não lhe retira o status de herdeiro necessário, motivo pelo qual pode, sim, ser declarado indigno, inclusive com o alijamento do direito real de habitação, referente ao único bem imóvel a inventariar, notadamente porque o ordenamento jurídico veda a concessão de quaisquer benefícios ao indigno, que, aliás, fica privado do uso e da administração de todos os bens do decujus. Então, no caso específico, esse cônjuge, né, o indigno, ele não era o herdeiro que concorresse com os filhos, né, porque ele era casado em comunhão universal de bens, mas nem por isso ele estaria imune à decisão de indignidade. Como eu mostrei a vocês,
essa punição, né, ao herdeiro, ela é ampla. Então, pode ser até a quem não vai receber a herança. Então, nesse caso, ele não receberia a herança e, mesmo assim, foi declarado indigno por ser herdeiro, né, que é o que está lá previsto no artigo 1814 e nos artigos seguintes que vimos. Porquanto demonstrado nos autos que o réu feminicida confesso e preso em flagrante matara cruel e dolosamente com tiros a queima-roupa sua esposa, é de rigor declará-lo indigno, nos termos do artigo 1814, inciso 1 do Código Civil. Então, só confirmando, né, aquilo que eu tinha falado para vocês, que não há problema em relação ao feminicídio. O feminicídio aqui, para a indignidade, é sim causa de indignidade. O problema existe e é gigantesco do crime, né? O que não tem problema é que não tem problema enquadrá-lo como indignidade, para ficar bem claro aí, né? Em se constatando, a partir do conjunto da postulação e do prisma da boa-fé, que a pretensão deduzida pela parte autora foi completamente acolhida em juízo, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas sim em decaimento exclusivo do réu, que haverá de suportar integralmente despesas e honorários sucumbenciais. Então, a apelação do réu parcialmente provida e a apelação dos autores provida foi o desembargador Ângelo Passarelli, que foi o relator desse processo, e a decisão foi unânime, né, seguindo esse entendimento aí do relator, certo? Então, só com esses casos, né, que eu trouxe, os projetos de lei com esse caso específico, né, de apelação civil, a gente encerra, né, esse tema da indignidade, e aí eu mostrei a vocês como, na prática, tem sido vista aí essa questão da indignidade, especialmente em relação a essa questão mais recente, que é o feminicídio. É cabível plenamente, né, não tem problema aqui de aplicar o feminicídio como causa, né, entra lá como uma qualificadora de homicídio, não tem problema para isso. E os projetos de lei que trazem aí as perspectivas de mudança, mas, por enquanto, tudo parado, como eu já disse, né, por conta da pandemia. Certo, gente? Ficou alguma dúvida sobre aí os projetos e a decisão do TJ do DF? Não. Ok. Bom, então, com isso, a gente encerrou a primeira parte do direito das sucessões, né, que eu alonguei bastante porque era necessário, como eu disse a vocês, já que nós temos aí, na sucessão legítima, por alto, 90% das heranças no Brasil são só regulamentadas pela sucessão legítima. Então, por isso que a gente precisa estudar muito mais a sucessão legítima, porque é esse tipo de sucessão que a gente se depara, né, com ela na prática, nos tribunais, né, nas varas de sucessões, nos fóruns no interior. Então, a maioria da população brasileira é pobre. Com a crise, estamos ainda mais pobres. Então, é cada vez mais raro você encontrar pessoas que tenham bens para deixar por testamento. Então, a sucessão legítima é a mais recorrente. Por isso que precisamos vê-la com mais detalhes. Apesar de que ela não é tão extensa no Código Civil. É o testamento que é a sucessão mais extensa, é o contrário, né? Mas inverto essa ordem aqui justamente para mostrar a vocês como é a realidade do direito civil das sucessões, né? Em que nós vamos ter aqui a grande maioria dos casos envolvendo apenas a sucessão legítima. E aí a sucessão testamentária vem, mas vem em poucos casos. Até deveria se incentivar mais, né, de se ter testamentos no Brasil, principalmente agora com a Covid, porque a Covid é uma loteria, então você não sabe como as pessoas vão lidar com isso, né, com essa doença, como as pessoas vão contrair a doença e como elas vão lidar com isso. Algumas conseguem passar sem traumas, né, sem sequelas, outras ficam com sequelas, outras vão ter uma luta incansável por dias e dias e dias na UTI, entubados, depois conseguem, né, sobreviver, escapar, alguns com sequelas, outros não. Outros vão passar dias e dias de luta e vão falecer, como foi o caso do Paulo Gustavo, e como foi o caso ontem aqui do nosso querido amigo, né, o John Silas, que foi meu professor na UFAL, foi professor de muita gente na Faculdade de Direito e acabou falecendo ontem por conta da Covid aqui em Maceió, né, magistrado nosso, extremamente competente aqui do Tribunal de Justiça de Alagoas, do Tribunal do Júri. Então, assim, é uma loteria. E aí,
se a pessoa contrair a Covid né, são mais de 420 mil mortos, né? Então, se essas pessoas deixaram o testamento, foram muito poucas, né? Mas é interessante deixar o testamento justamente para que você possa dar diretrizes, pelo menos, né, para os seus herdeiros, porque é um momento em que as pessoas estão devastadas, né? E muitas vão ficar ali sem rumo, sem, né, um caminho a ser trilhado. E aí o testamento pode dar essa trilha, pode dar essa orientação, pelo menos inicial, para que os herdeiros trilhem um caminho ali para a divisão do patrimônio e tudo mais. Então, isso envolve, inclusive, planejamento sucessório e outras questões que estão aí mais até na moda, né, na discussão aqui do direito sucessório. Então, o testamento até podia ser mais comum, né, mas não adianta falar de testamento para quem não tem bens a deixar, né, que é o caso da grande maioria da população brasileira. A gente tem hoje, né, segundo estatísticas oficiais, 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. A fome volta, né, para o Brasil agora, o Brasil atual. Temos aí cerca de mais de 100 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar, ou seja, comeram agora de manhã e não sabem se vão comer mais tarde, não sabem se vão comer amanhã. Então, diante de uma situação dessas, não dá para falar com essas pessoas sobre testamento, porque se elas não têm nem o que comer, vão deixar bens para quem? Né? E que bens vão deixar, que não tem bens? Então, também temos essa dificuldade, né, aqui, de fato, no Brasil atual. Então, o testamento pode ser mais comum? Pode, mas tem que primeiro superar esses obstáculos, de fato, que o Brasil tem, né? Então, vamos ver, né, aqui, nessa aula de hoje, os aspectos gerais sobre o testamento. Então, a gente começa a segunda fase do direito sucessório, né? Esses temas que a gente vai começar a ver a partir de hoje são muito interessantes, porque vão ajudar bastante os dois grupos aí que vão se apresentar em relação aos tipos de testamento, né, na próxima semana. Então, são regras importantes que vão valer para eles, né, para todos os tipos de testamento, legado, etc. Então, vamos a essas regras, que são regras que vão se aplicar a todos os testamentos, né, previstos pelo direito brasileiro. Então, começando pelo conceito, o que é o testamento, né? O que é a sucessão testamentária e o que é o testamento. E aí eu trago para vocês um conceito clássico, né? Os clássicos nunca morrem, então nada melhor do que trazer Pontes de Miranda para o direito das sucessões, né? Então, segundo Pontes de Miranda, num conceito que até hoje é bastante atual, testamento é o ato pelo qual a vontade de alguém é declarada para o caso de morte, com eficácia de reconhecer, transmitir ou extinguir direitos. O conceito do Pontes é um conceito clássico, antigo no tempo, mas extremamente preciso até hoje, né? Porque, dissecando o conceito do Pontes, está aí. O testamento é o ato pelo qual a vontade de alguém é declarada para o caso de morte. Então, o testamento é uma manifestação de vontade explícita, né, de uma pessoa, e somente de uma. Vai ter validade apenas para o caso de morte. Não existe testamento de pessoa viva, né, já que estamos falando sempre aqui de sucessão causa-mortes, né? E os testamentos servem para pelo menos uma dessas três funções, mas podem servir para as três juntas, tá? Então, tem eficácia de reconhecer direitos? Sim, vamos ver que é possível. Inclusive, o testamento pode ser um meio possível para reconhecer até filiação, né? Reconhecimento voluntário de paternidade. Transmissão de direitos, que é o caso mais comum, já que a maioria das cláusulas testamentárias vai tratar da doação de bens, né? Então, transmissão de direitos são as hipóteses mais comuns. Ou extinguir direitos, porque é possível extinguir o direito de herança, né, por deserdação. Então, é possível extinguir direitos. É possível excluir herdeiros, né, pelo testamento. Não só a deserdação, mas vimos também que é possível excluir os colaterais, né? Se a pessoa não tem outros herdeiros, só tem colaterais, basta não nomeá-los na qualidade de seus herdeiros testamentários, que eles estão fora da herança. Então, é possível extinguir direitos? Sem dúvida. Sim, é possível, né? Então, aqui
O conceito do Ponce de Miranda é clássico, mas é extremamente preciso até hoje. Por isso que até hoje podemos usá-lo sem medo de errar. Natureza jurídica do testamento, negócio jurídico unilateral. Vocês já aprenderam isso em outros momentos. Já falamos disso até em outro momento aqui do nosso assunto, né, sucessões. Então, esse é um ato unilateral, certo? Não depende da aceitação do outro, né? Não tem oferta e aceitação aqui entre vivos, né? O que vai haver é, depois da morte do testador, o herdeiro que vai poder aceitar ou renunciar à herança. Mas ele não precisa dar essa anuência lá quando o testador está fazendo o testamento. Ele nem vai saber, né, que seu nome está lá, né, incluído entre os herdeiros. Então, é um negócio jurídico unilateral. Basta a vontade do testador aqui para que se manifeste essa vontade em forma desse ato jurídico, desse negócio jurídico, certo? Interpretação do testamento será sempre restritiva, certo? Então, diferentemente da lei, da Constituição, que a gente às vezes, na Constituição quase sempre, né, usa interpretação ampliativa. No caso da lei, muitas vezes usamos, né, interpretação ampliativa, algumas vezes usamos a restritiva. No caso do testamento, a interpretação é restritiva, será sempre restritiva. Estará sempre relacionada ao que estiver expressamente escrito no testamento, não cabendo interpretação ampliativa da vontade do testador. Por isso que, desde já, vale essa ressalva. Para que se faça um testamento, é preciso que a vontade do testador esteja colocada lá no texto de maneira bastante clara. É preciso que as cláusulas sejam bastante claras. Isso em relação a quem é o beneficiário, certo? Os dados sobre ele, e também em relação ao bem que vai ser deixado a título de testamento. Então, é muito importante deixar claro quem é a pessoa que vai receber o bem, certo? Não precisa chegar ao ponto de colocar lá toda a documentação da pessoa, número de identidade, CPF, endereço, não sei o quê. Mas pelo menos coloca lá, né, informações básicas, o nome completo da pessoa, né? No interior, muita gente usa o apelido, né? Coloca também o apelido lá, se for o caso, né? Mas coloca o nome completo também, né? Porque não dá para procurar a pessoa só pelo apelido. Se puder, coloca lá pelo menos um dado, onde é que a pessoa mora, né? O endereço dela. Não precisa colocar com detalhes, mas pelo menos alguma noção de onde é que a pessoa mora, né? É importante. Se colocar o endereço, melhor ainda, né? Aí não precisa colocar número de CPF, identidade, nada disso, mas pelo menos uma identificação básica de quem é o herdeiro, né? Não pode colocar lá só isso. Deixo uma casa para meu parente João. E aí você vai olhar na família, tem 20 pessoas com o nome João. Quem vai ser o herdeiro? Ninguém sabe. Aí você não vai poder tentar adivinhar qual era a intenção do testador. Essa cláusula vai ser nula, né? Porque não vai ter como ser cumprida, né? A mesma coisa, deixa uma casa para, aí pode até especificar quem é o herdeiro. Deixo uma casa para meu filho João Paulo. Só um minutinho. Aquela pausa para a propaganda passar aqui. Coisas da pandemia. Então, né, a pessoa deixa lá os bens, né, deixa um bem para o herdeiro. Até coloca o nome certo, coloca direitinho. Deixa lá deixa uma casa para meu filho João Paulo. Vamos supor. Ele só tem um filho chamado João Paulo. Mas e a casa? Ele tem 15 casas. E aí, qual é a casa? Né? Então, nesse caso, também a cláusula vai ser nula. Então, coloca lá, pelo menos de maneira genérica. Por exemplo, deixo uma casa localizada no bairro da Serraria, em Maceió, para meu filho João Paulo. Aí dá para entender o que é que o testador quer, né? Então, é possível que isso aconteça, é possível que seja colocado assim.
Aí, por exemplo, se a pessoa tiver mais casas, de novo outra pausa. Hoje é o dia de passar propaganda aqui, enfim. Então, é isso, né? Então, quando há essa descrição, aí, por exemplo, no exemplo que eu dei agora, deixa uma casa na Serraria, no bairro da Serraria. Se tiver mais de um, aí tem que especificar onde é a rua. Então, é assim que deve ser feito, né? Então, quanto mais necessidade houver de informações, se coloca lá, né? Mas não é necessário chegar ao ponto de colocar número de inscrição do imóvel, matrícula, não sei o quê. Não, não precisa disso, né? Mas pelo menos os dados básicos que consigam identificar, que seja, né, que tragam a possibilidade de identificação do herdeiro, quem vai ser o beneficiário, e do bem que vai ser entregue, né, do bem que deve ser doado, deve ser dado para essa pessoa. Então isso é essencial, porque não dá para fazer interpretação ampliativa. Então não dá para fazer testamento de forma enigmática, né? Porque não é uma caça ao tesouro, é um testamento. Então deixa o enigma lá para o filme, para a série, porque é interessante que tem um enredo, né, para fazer isso. Mas aqui não é necessário, não é interessante fazer dessa maneira. Então, o testamento tem que ser escrito de forma clara e objetiva, justamente porque não é possível fazer interpretação ampliativa da vontade do testador. É aquela coisa, né? É lógica, é uma coisa de lógica. O testador foi quem fez o testamento, né? Ele é o maior interessado em passar os bens para os seus herdeiros. Mas quando esse testamento for realmente efetivado, a pessoa que o escreveu morreu, já está morta. Então não vai ter quem explique esse testamento, né? Então, se não vai ter quem explique o testamento, é preciso que ele já esteja explicado, né? Mastigado, quando for, né, o momento de executá-lo. Então, tem que estar tudo bem claro, né? Já que a interpretação é restritiva, certo? Aí vamos às características do negócio jurídico testamento. Então, quais são as principais características que estarão presentes em todos os testamentos? Começando pela primeira aí, que é o caráter personalíssimo. Então, o testamento é um ato personalíssimo. Cada pessoa tem que fazer o seu próprio testamento, né? Então, todas as pessoas têm direito de fazer testamento, tem bens a deixar, pode fazer testamento, pode, né? Claro, vai ter que pagar lá pelo valor, né? Mas nem todo testamento é preciso pagar, porque tem alguns que você vai fazer, né, de forma particular, como vai ser mostrado aí nos seminários. Então, alguns não têm necessidade de pagamento, né? Outros sim, mas o importante aqui é que é um ato personalíssimo, né? É em razão da pessoa. Essa é a definição que encontramos bem clara na lei, né, no artigo 1858, primeira parte lá do caput, né, que determina o testamento é ato personalíssimo, né? Por essa determinação já temos aí a sua característica. Então, é um ato em razão da pessoa. Somente ela, né, de acordo com sua própria vontade, é que pode fazer o seu testamento ou, né, ir até um cartório para poder fazer esse procedimento, né? Então, apenas o testador pode fazer o testamento ou revogá-lo. A elaboração do testamento exige a presença do testador. Então, são consequências, né, dessa característica. Então, somente o testador pode fazer o seu testamento ou pode revogá-lo, e a sua elaboração traz aqui a obrigatoriedade da presença do testador, certo? Falta menos de um minuto aqui para acabar a primeira parte da aula. Deixa eu fazer aquela pausa estratégica. Daqui a pouco eu volto, me aguardem aí para a gente continuar essa parte das características do testamento. Até já.